Muito bem, vamos discutir, agora a resolução desta questão que envolve intervalos e também a classificação dos números. A questão diz assim: a velocidade de um automóvel variou de 0 a 80 km por hora em determinado trecho de um percurso. Se ela variou de 0 a 80, o automóvel estava parado, e acelerou até 80 km por hora, tendo como velocidade final de um determinado percurso. Indicando por x uma velocidade qualquer do automóvel em km por hora nesse trecho, classificar em verdadeira ou falsa cada uma das afirmações. Vamos reler o que diz o início da questão. Diz assim: a velocidade de um automóvel variou de 0 a 80 km por hora em determinado trecho de um percurso. Portanto, ela saiu do 0 e foi até 80. E ele quer que a gente analise cada afirmativa como sendo verdadeira ou falsa. Na letra A, ele diz assim: x. Quem é x? Ele diz, indicando por x uma velocidade qualquer do automóvel em km por hora nesse trecho, Então, o x, a letra A diz assim: x pode assumir qualquer valor real com 0 menor ou igual a x menor ou igual a 80. Olha só, lembrando dos números reais, Os números reais, eles preenchem, todo o intervalo que a gente desejar, no caso de 0 até 80. Talvez propositalmente a figura mostre o medidor de velocidade analógico, ou seja, aquele medidor que é contínuo, É um ponteiro. Então, cada posição está associada a um número real. Logo na letra A, quando ele diz x pode assumir qualquer valor, sim, ele saiu de 0, foi até 80, a velocidade vai assumir qualquer valor, entre 0 e 80, logo a letra A é uma afirmativa verdadeira. Vamos para a letra B. Letra B diz assim: x pode assumir o valor 70 raiz de 2. Bem, 70 raiz de 2, que nós já sabemos que é um número irracional, mas a raiz de 2, ela é 1,42 e alguma coisa. Logo, ela é 42% no mínimo, além do valor de 100%, que é o 1. Nessa multiplicação, será se passa de 80, Se a gente pegar só o 4 aqui, 4 vezes 7 é 28. E só pegando 70 mais 28 já vai passar de 80. Logo, se vai passar de 80, está fora do meu intervalo. Portanto, na letra B, nós temos uma afirmativa falsa. Na letra C diz assim: x pode assumir qualquer valor irracional com 0 menor ou igual a x menor ou igual a 80. Essa aqui é uma pergunta até certo ponto casca de banana, porque em se tratando de uma afirmação, ele pode assumir qualquer valor irracional, sim, mas não está excluindo os valores racionais, porque dentro de um intervalo 0 até 80, eu tenho tanto números racionais quanto números irracionais que preenchem totalmente esse intervalo real, certo? Então, quando eu afirmo x pode assumir qualquer valor irracional com 0 menor ou igual a x menor ou igual a 80, essa afirmativa ela é verdadeira, desde que eu não esteja excluindo os racionais. Como ele não está tratando dos racionais, apenas dos irracionais, então ok. Consideramos essa afirmativa como verdadeira. E na letra D, ele diz assim: se o automóvel atingiu a velocidade y, a velocidade y raiz cúbica de 2
ou seja, uma velocidade que o y não está determinado, mas multiplicado por raiz cúbica de 2, que é um número irracional. Neste trecho, então podemos afirmar que o y terá que estar nesse intervalo. Vamos verificar? Bem, teria que ser assim, né? 0 menor ou igual a y raiz cúbica de 2 e menor ou igual a 80. E a partir daqui a gente pode, né, desenvolver essa equaçãozinha aqui, deixando só o y. Como raiz cúbica de 2 é um número positivo e racional, basta pegar e dividir tudo por raiz cúbica de 2. Então, vai ficar 0 sobre a raiz cúbica de 2 menor ou igual a y raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2 menor ou igual a 80 sobre a raiz cúbica de 2. E aqui, esses números iguais aqui vão embora. O 0 dividido por qualquer valor é 0 mesmo. E o nosso esforço vai se concentrar apenas em racionalizar essa fração 80 sobre a raiz cúbica de 2, que é uma fração, mas que não é número racional, certo? Porque a raiz cúbica de 2 é irracional. Beleza. Então, para eliminar esse radical do denominador, como é que a gente faz, hein? Vou colocar aqui do ladinho, né? A gente pega e multiplica por um número que elimina o radical. Então, eu olho primeiro para cá e para baixo. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar pela raiz cúbica de 2 elevado a 2, né? Por quê? Porque esse 2 vai ficar 3 e eu vou cortar. Mas aí eu não posso alterar o resultado. Então, aqui em cima vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 2. E aí, aqui embaixo vai dar o quê? Vamos detalhar um pouquinho mais, né? Para não ficar assim, uma passada muito rápida, né? Aqui vai ficar 80 raiz cúbica de 2 elevado a 2 sobre a raiz cúbica de 2 elevado a 3. E isso aqui é igual a 2, né? Porque eu posso cortar isso com esse, né? Nesse caso, já que eu estou falando de um número natural. Então, isso vai me levar para onde, né? Vai ficar 80 raiz cúbica de 2 elevado a 2 sobre 2. A metade de 80 é 40, então vai ser 40 raiz cúbica de 2 elevado a 2. Será que foi isso que foi dito lá? Substituindo aqui no intervalo, apenas para concluir, né? Vai ficar 0 menor ou igual a y menor ou igual a 40 raiz cúbica de 2 elevado a 2. Como é que está na questão, hein? 40 raiz cúbica de 2. Faltou o elevado a 2, né? Faltou. Tem que ser elevado a 2, porque eu só consigo eliminar aqui o radical do denominador se eu fizer com que apareça a raiz cúbica de 2 elevado a 3. Eu só posso fazer isso se eu multiplicar por raiz cúbica de 2 elevado a 2. Então aqui ficou faltando, né? Então a letra D, por essa falta, ela é falsa, né? No caso, a letra D é falsa. Então, resumindo aqui a nossa história, encontramos verdadeira a letra A, falsa a letra B, verdadeira a letra C e falsa a letra D de dado.